Olá, está começando aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura, mais um programa Janelas. Hoje a gente está recebendo para bater um papo aqui o Ulisses da Mota Costa, que é diretor aí, entre outros trabalhos, também do Cassandra, que foi o vencedor aqui do Cine Serra o ano passado. Oi, Ulisses. Tudo bom? Tudo bem. Tudo. Vamos falar um pouquinho, primeiro, da tua produção, quer dizer, a tua trajetória, o teu trabalho com relação ao cinema, ao audiovisual. Como é que isso entrou na tua vida? Tem uma frase do Akira Kurosawa, que é um diretor japonês, que ele diz que ele não escolheu fazer cinema, o cinema é que escolheu ele. Então, eu acho que todo mundo que trabalha com arte em geral, não só com cinema, passa um pouco por isso, assim, essa sensação de que, indiferente do que tu queria fazer para tua vida, meio que o cinema te puxa para dentro, meio sem tu ter como escapar. Então, quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu queria fazer cinema. E quando eu tinha 14 anos é muito mais tempo do que eu gostaria de assumir que faz. Mas, enfim, desde a adolescência eu queria saber como que se fazia cinema, como que se faziam os filmes e quais eram os elementos que eram necessários e como que a produção acontecia e como que se dirigia. Exatamente. E na época não tinha faculdades de audiovisual aqui no estado, era só no eixo Rio-São Paulo. Então, me formei em publicidade e fui me envolver com cinema mais tarde, no fim das contas. Então, comecei a atuar profissionalmente em 2004. Profissionalmente, né? Comecei a atuar em 2004 como protótipo de cineasta, por assim dizer, e continuo até hoje. O primeiro filme, curta-metragem que eu dirigi foi o Gritador, depois um outro curta-metragem chamado Ninho dos Pequenos e o mais recente finalizado é o Cassandra, que foi finalizado em 2013, que tem tido uma carreira bastante interessante em festivais. Ele já participou, já entrou na seleção e participou de 25 mostras e festivais no estado, no país e também no exterior, tendo recebido 8 prêmios. E o segundo Cine Serra, que aconteceu aqui em Caxias do Sul no ano passado, nos deu 3 prêmios na categoria de ficção estadual, que é o prêmio de melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor direção de arte. E é muito importante, né, para o filme participar, concorrer e ganhar. Sim, é importante porque... Primeiro, para a equipe sentir uma valorização do seu trabalho, né? A equipe notar assim, legal, foi bacana de ter feito, foi difícil, foi complicado, mas a gente recebeu esse reconhecimento. Para o filme especificamente é bom porque ele vai criando mais interesse à medida que tu vai participando de mais festivais e ganhando mais prêmios, se for o caso. Ele vai abrindo novas portas, tanto para o filme para quem fez o filme. Tá, mas vamos falar do Cassandra. É uma história de terror. Sim, ele é um filme de terror rodado em preto e branco, com pouquíssimos diálogos. A personagem título, ela é uma menina com problemas, uma menina volta dos seus 19, 20 anos com problemas psiquiátricos. Ela mora sozinha e ela não fala nada. Ela, por algum motivo, ela não se expressa verbalmente, ela não fala nada e ela vive dentro desse lugar com um apartamento muito grande, antigo, mas ela vive na sala, ela não abre as portas do apartamento nem nada, ela tem medo de alguma coisa que exista lá e ela vê frequentemente uma figura que ela chama de homem grande, que o médico dela diz, o psiquiatra dela diz que não existe, que é uma figura que é uma alucinação, que não é nada de verdade, real. Nada de real. E a partir daí o filme tenta construir uma história de angústia, de tensão, nessa relação da Cassandra com o mundo que fica ameaçando ela, tanto dentro do apartamento quanto fora. O filme foi protagonizado por uma atriz e bailarina de Porto Alegre, a Renata Stein. Ele foi rodado em Porto Alegre e em São Leopoldo. E
tem feito essa carreira muito boa, assim, de festivais. O Festival de Gramado, a gente ganhou prêmio, a gente foi exibido no Festival de Havana, mais recentemente a gente está participando de um festival que vai ter sessões em Nova York, Los Angeles e na República Dominicana. Ai, que show! Entre sessões São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, tudo isso dentro do Brasil. Então, a gente atingiu um resultado muito bom, assim, de expansão do filme. Do filme ter caminhado bastante com as suas próprias pernas. Ah, isso é ótimo. Tá, e a escolha pelo preto e branco? Foi... quando a história surgiu na minha cabeça, lá em 2011, ela já surgiu com essa ideia de ter pouquíssimos diálogos. Eu queria que fosse um filme bastante visual, que a narrativa fosse construída de forma visual. E imediatamente o preto e branco apareceu também junto. É um grande fetiche dos cineastas fazer alguma coisa em preto e branco. O difícil é tu justificar, né, por que a escolha do preto e branco, porque hoje é uma coisa que não é mais usual para a estética do cinema. Então, eu escolhi o preto e branco muito porque o filme tem uma noção de algo meio onírico, algo que pertence ao mundo dos sonhos ou dos pesadelos, mas que dá uma sensação de irrealidade. Ele parece ser Ele algo consegue descolar da realidade? Sim, exatamente. Isso é uma coisa curiosa. O preto e branco, antigamente, ele era usado para fazer filmes mais realistas. Hoje é o oposto. É Hoje tu verdade. utiliza ele para criar uma sensação de fantasia maior. Então a opção foi pelo preto e branco. Depois que a gente trabalhou com preto e branco, a gente meio que não tem vontade de nunca mais voltar a trabalhar com cores. É que ele é muito artístico, né? É muito artístico, as coisas se resolvem muito bem. É como pintar com luz, né? Porque tu pensa em áreas de claro e áreas de escuro. E fica lindo, assim, é incrível, fica tudo muito bonito. Agora tem que ter um cuidado também, né, Ulisses? A gente falava antes, porque quando tu vai trabalhar com terror, a linha ela é muito tênue, né? Para o humor, inclusive. Sim, para cair no ridículo, né? Isso era uma preocupação que a gente tinha de que as coisas no filme permanecessem misteriosas. A gente tinha uma preocupação desde o roteiro, que foi escrito pelo Roger Monteiro, que é um amigo meu que pegou a ideia e transformou em roteiro. A gente tinha uma preocupação de contar a história de uma maneira que não caísse no patético, ou não caísse no clichê, ou não caísse no absurdo, que a gente conseguisse manter as coisas dentro de uma certa coesão. E a nossa palavra de ordem, quando a gente estava fazendo o filme, não era causar medo, não era tentar causar medo no espectador, mas sim causar angústia. Nossa ideia era que o elemento de suspense fosse o mais importante, fosse o elemento preponderante do filme. Pela resposta que a gente teve de público, essa necessidade que a gente estava procurando, a gente atingiu. Então, a gente estava muito... A minha preocupação maior não era fazer com que as pessoas se assustassem, né? De dar susto. Susto é uma coisa relativamente fácil de fazer. Bota um som alto, faz um corte rápido. Isso não é tão difícil. Mas que as pessoas sentissem... medo pela personagem. Então, o desenvolvimento da personagem, dessa heroína de terror, era mais importante para o filme dar certo do que o susto, ou o vulto, ou o fantasma, ou o monstro, ou qualquer coisa que fosse. Então, para nós, era importante a questão dramatúrgica. Então, pensando no roteiro, pensando na história, pensando na personagem, acho que a gente conseguiu se descolar dessa coisa do terror fácil e que que nem tu mesma disse, é muito fácil de não funcionar e de acabar funcionando em outro sentido, de ficar engraçado, de provocar risos, ao invés de provocar outras sensações mais densas ou mais profundas, enfim. Ah, sim. Na verdade, foram vários desafios, então, porque esse desafio também de tu aproximar o teu receptor com a história da personagem, isso também é um desafio que quando a gente consegue produzir o material, né, seja na literatura, seja no cinema que acontece, dá uma emoção grande. Sim, eu sempre, todos os trabalhos que eu fiz, bons ou ruins, mais ou menos, ou legaizinhos, ou péssimos, ou ótimos, eu sempre tentei pensar no espectador, na relação que aquela pessoa anônima, que eu não sei quem é, não sei o nome, não sei a idade, não sei o sexo, não sei as preferências culturais ou qualquer coisa que seja, que ela se envolvesse de alguma coisa com aquela história. Então,
eu sempre procurei pensar, todos os filmes que eu fiz, bom, o que eu gostaria que o público sentisse nesse filme? Que ele passasse 15 minutos agradáveis, quero que ele se envolva emocionalmente, quero que ele tenha medo, quero que ele tenha angústia, quero que ele ache engraçado. Então eu tentava procurar... É uma intenção Eu tento ali por trás. procurar justificar os elementos que acontecem dentro da história, sempre na relação com o espectador. Como é que o espectador vai ver? O que eu não vou dizer para o espectador? Para o espectador criar a sua própria ideia do que ele está vendo, refletir ali aquilo que ele imagina, que ele sente. Porque isso também, quando tu não diz alguma coisa num filme, isso também, eu acho, também está te referindo ao espectador. Tu está contando com ele para que a história se desenvolva, com a boa vontade dele. Né? Mas eu gosto que o espectador se sinta envolvido. Então eu gosto muito quando as pessoas vêm me dizer. O Cassandra é interessante como a gente não explica tudo 100% do que acontece no filme, as pessoas criam teorias muito mais elaboradas do que a gente pensava quando a gente estava fazendo o filme. Isso aqui a gente vai deixar em aberto por tais e tais motivos. As pessoas trazem uma explicação e uma interpretação muito mais rica sobre isso. O que mostra que vale a pena tu investir nessa ideia de, não, vamos trazer o espectador para dentro do filme. Vamos fazer com que ele participe de alguma forma ativamente, né? O cinema, ele só acontece no espaço entre a tela e o olho do espectador. Ele não acontece quando a gente está no set, quando a gente está escrevendo roteiro ou montando, ali ou no botando encontro, música. né? É aí que o cinema acontece. Antes ele não acontece, só está elaborando para aquele momento mágico que vai acontecer entre aquela pessoa que tu não conhece e a imagem projetada na tela. Ai, ótimo. Ulisses, bom, tu é de São Leopoldo, né? Tem todo um trabalho lá também nessa área. Como é que está a cena da produção audiovisual lá na região? Bom, na região metropolitana, eu acho que São Leopoldo hoje é o segundo polo de produção. Logicamente, Porto Alegre, né, produz muito mais do que qualquer outra cidade no estado. Mas a gente tem uma posição interessante de termos realizadores locais. Tem pessoas que vão estudar na cidade, graças a um curso de cinema que tem lá, e produzem lá. Então, tem gente da cidade que está se envolvendo com cinema, tem estúdios de som, estúdios de finalização que estão sendo criados como empresas mesmo dentro da cidade, já nessa demanda que tem se criado. A gente tem, pela proximidade com Porto Alegre, a gente também tem um fluxo de trabalho muito grande com a capital. Então, o ator pode ser da capital ou outro profissional. Então, a gente tem uma troca muito grande de material com a capital, pela proximidade. Mas Canoas tem gente produzindo cinema, Novo Hamburgo também tem. Então, a gente está saindo do grande centro, assim. Se produz cinema nas cidades do interior, nas cidades grandes, como o caso de Caxias do Sul, de Pelotas, Santa Maria, mas a gente também está conseguindo sair de dentro da capital mesmo e produzir nas cidades ao redor dela. Ah, que bacana. Bom, te agradeço pela entrevista, por estar aqui com a gente, né, ter subido a serra, por estar aqui. Eu que agradeço. E a gente deseja, assim, vida longa, né, para os teus trabalhos aí, que a Cassandra cresça bastante. Muito obrigado. Bom, o programa Janelas de hoje vai ficando por aqui. A gente vai assistir, então, o Cassandra, que é de 2013. Vamos assistir também o Gritador, que é um curta de 2006 aqui, produzido e dirigido pelo Ulisses. A gente hoje vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser ver o seu filme, o seu curta, sendo veiculado aqui pela UX TV, você pode mandar um e-mail para nós, uxtv@ux.br. A gente se encontra numa próxima. Até! Paciente do sexo feminino, por volta dos 20 anos, apresenta condição de estresse pós-traumático com evolução desfavorável e 2 internações.
atual caracterizado por alucinações visuais, mutismo, delírios paranoides exacerbados à agorafobia, por alucinações visuais, mutismo, delírios paranoides exacerbados à agorafobia, autoagressividade, embotamento afetivo e retraimento social sem remissão. Cassandra? Sou eu, Cassandra. Você vai me deixar entrar hoje? Nossa, carinho. Nem assim que não vai fazer. Não. Vai fazer porque... Não. Aí é muito mais caro. mais caro. Tá te achando profissional. Sai, nem vem. Entra. Tá, onde é que tu vai? Pra cá? Ah, tô indo. Ó, vê se não cai aí. Tá vendo? Desculpa forçar minha entrada desse jeito, Cassandra. Mas é que faz 3 semanas que você não me recebe. Como você está? Você tem se alimentado? Você tentou sair do apartamento alguma vez? E a sua voz? Algum som desde nosso último encontro? Cassandra, isso é importante. O homem grande, você ainda o vê? A gente vai intensificar um pouco a dose dos remédios e torcer para que eles assustem o homem grande, tá? Eu tenho umas amostras aqui, vou deixar com você, mas você vai ter que me prometer que vai encomendar mais. Você promete? Gosta delas? São suas. O que você precisa fazer é me levar até a porta do prédio. Tudo bem, Cassandra. É só o mundo lá fora. Eu volto na semana que vem.
muito? Eu faço por hora, amorzinho. Cassandra? Você está bem? Tem tomado os remédios? Tem comido? Você precisa que mandemos dinheiro? Não sei o que você ainda procura ser feliz. Dinheiro? Depois do que ela fez com essa família? Eu preciso desligar agora, Cassandra. Amanhã eu ligo de novo.
aquele fracassado não vai mais te incomodar. Tá bem louquinha sem os remédios, né? Paciente do sexo feminino. 20 anos. Uma tremenda de uma vadia, isso sim.
por ali, Andrei? Por ali mesmo. Essa é a trilha. Na propriedade particular. Eu não acredito. Escuta, não tem problema não, hein? Não, Thomas, não tem problema. A gente sempre veio aqui e nada deu errado. Tá, mas se não der nada de errado, não é ocupamento? Isso não vai dar certo. Pronto, pessoal. Vamos fazer logo essa fogueira. Quem trouxe fósforo? Eu era encarregado do álcool. Era pra todo mundo trazer. Peraí, tu também não trouxe? Eu esperava que vocês fossem trazer, enfim. Quer dizer que ninguém trouxe? Não, eu era encarregado do álcool, eu já disse. Eu não acredito. Você não tem uma pilha? Um mobril, hein? Oh, Thomas! Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Ir embora? Fazer o quê, né? Agora a gente vai ter que esperar amanhecer. Pelo jeito. O que foi? Não pode ser. Olá. Noite. Nós estamos chegando agora. Já é tarde. Será que nós podemos acampar por aqui? Pode? Claro? Aham. Fica à vontade aí, cara. Obrigado. Valeu, hein? Tu viu que eu vi? Esses dois aí não estão mais perdidos que a gente. Que tri, meu! Se é que eles vieram, cara. À noite nessa trilha. Ó, eles só podem ser malucos, vai dizer. É a prova de que consegue ter gente pior do que nós. Como é que eles vão catar lenha essa hora, cara? Cada um, esse cara, velho.
Pai, eles montaram rápido, hein? Menino, e fizeram fogo. Eles não esqueceram o fósforo. Ô, vocês não querem vir aqui pra conversar um pouquinho? Vocês não têm fogueira, né? Pois é, correu um pequeno erro de comunicação entre a gente. Se é que me entende, né? Vocês querem um gole do barrigudinho? Tá, mas de onde vocês vieram pra chegar tão tarde aqui? Nós estamos esperando um grupo de alpinistas que estão subindo o cânion por uma trilha. Parece que eles vão chegar só amanhã de manhã, né? A noite chegou cedo hoje, né? Vocês fazem trilha por aqui? Nós temos guia. Nós levamos um pessoal para conhecer a região por aqui, né? Eu sou o Calote. Esse aqui é o meu amigo Mosquito. Ó. E vocês? Esse aqui é o Rafael. Olá. E aquele ali é o Andrei. Eu sou o Thomas. A gente veio de São Leopoldo. O do cabelo de cachopa ali foi o que convidou a gente pra vir pra cá. E vocês já ouviram o gritador hoje? Pô, Calote, para com esse assunto aí, não começa com essa conversa. Olha aí, o mosquito já tá se borrando todo. Pô, conta aí a história. Essa a gente não conhece. Você vai começar com essa história aí, envolve o barrigudinho. É mais ou menos assim. O gritador... Bom, tem muita gente que conta a história do gritador, né? Que ele era tropeiro, que ele tinha degolado gente em guerra e revolução, né? Ou ainda que ele tinha encontrado o ouro dos jesuítas. Mas o que eu sei é que ele era um homem mau, um diabo dos infernos, que vivia com a coitada da mãe velha dele. E essa mãe sofria muito com a malvadeza do filho, né? E ainda assim tentava tratar ele com todo o carinho, fazendo tudo o que ele queria. Mas não adiantava. Acontece que um dia ia ocorrer um fandango num salão ali perto. E esse sujeito, que uns dizem que se chamava Alastor, decidiu que queria ir. Mandou a mãe dele cuidar do cavalo. E aí foi se arrumar. E sabe como é que é baile, né? Tem que ir na estica, se arrumar sem pressa, né? Só que já estava anoitecendo. E a mãe achou que esse Alastor nem ia mais no baile. Então ela resolveu tirar a sela do bicho e soltar o matumo pelo campo, né? Correndo feito vento. Só que esse Alastor, depois de se arrumar todo, saiu de casa querendo o cavalo, né? E quem deu o cavalo dele? Onde é que tá meu cavalo, ô velha urtiga? E a coitada da mãe não sabia o que fazer. Aí o Alastor perdeu as estribeiras com ela. Falou que ia no baile de qualquer maneira. E resolveu fazer uma malvadeza. Pior que tudo que ele já tinha feito em toda a sua vida. O desgraçado encilhou a própria mãe e mandou ela levar ele assim pro baile, como se fosse um animal. Mas quem diz que bondade dura pra sempre? No caminho ela caiu, quase morta. Mas antes, ela ainda olhou pro filho de um jeito que ela nunca tinha feito. E em nome da Virgem Maria, amaldiçoou ele,
dizendo que nunca mais ia conseguir achar o caminho de volta para casa. E assim foi. O Alastor bem tentou voltar, né? Mas perdeu no meio do caminho. Tentou achar sua casa de tudo quanto foi jeito, gritando no meio do mato, chamando por ajuda, né? Mas não tinha como. Era maldição. Nunca mais ele ia conseguir voltar para casa. Pô, malvado esse cara mesmo, hein? Então, mas... por que do nome? Qual o nome? Alastor? Não. Gritador. Por que deram esse nome pra ele? Mas eu nem acabei de contar a história ainda. De noite, quando a gente acampa, ou mesmo nas fazendas, se a gente ouve um grito assim, não respondam. Aconteça o que acontecer, não pode responder pro gritador, porque senão o grito vem se aproximando, e se aproximando, e se aproximando de tudo que é lado, né? Como uns gritos de assombração. E sobe no ar um grande cheiro de enxofre. E um monte de bola de fogo vem de tudo quanto é lugar pra queimar o campo e tudo que tiver nele. Bah, legal a história. Obrigadão pelo aviso. Tá, mas algum de vocês já ouviu esse gritador? Eu já ouvi. Mas não respondi, né? Sou louco. É bem comum as pessoas ouvir ele aqui, né? Só que normalmente quando as pessoas vêm acampar por aqui já vêm bem avisadinhas. Eu mesmo já ouvi um monte de vezes. Bom, gente, o papo tava legal, a companhia também. Mas a gente vai dormir. Sabe como é que é? O dia foi longo e a gente tem uma caminhada maneira pra fazer amanhã. Obrigado aí pela fogueira e pela história. A gente se fala amanhã. Noite. Noite. Vocês ouviram só? Gritador. Esses aí beberam demais, aquele tal barrigudinho. Cara, mas vocês não acharam essa história meio estranha, não, hein? Uai. Ninguém responde.